livro de Josué. Vamos voltar lá? Josué é fácil, é o sexto livro da Bíblia, capítulo 1, o versículo 7, agora eu entro no 8, eu dei mais o 7 no outro. E assim, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Vamos recapitular um pouquinho. Lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 4, o Senhor Jesus diz para você não saudar ninguém pelo caminho. Veja o que ele diz. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Às vezes nós paramos, entenda bem, para ouvir uma pessoa que traz, às vezes, uma doutrina, traz um ensinamento que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Direita e esquerda não tem nada a ver com política, não. Direita, a pessoa, às vezes, pode ser pessoa da mesma fé. Mas eu também sou de Deus. Aí eu estou recapitulando. Falei de um homem que ele era de Deus. Aquele profeta que saiu de Belém de Judá e ele foi até, entenda bem, Betel para repreender a idolatria insana do homem chamado Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel. E ele teve uma inspiração satânica, diabólica. Ele vendo que o povo, entenda bem, num período de festas, ia para Jerusalém. Aqui o primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro Salomão, o quarto foi o Roboão, que é o filho do Salomão. E esse homem, nos dias dele, o reino foi dividido. De um lado ficaram 10 tribos com o nome de Israel, do outro lado 2 tribos com o nome de Judá. Só que Jerusalém ficava do lado de Judá. No período de festas, o povo todo ia a Jerusalém para amar a Deus, adorar a Deus, conforme estava escrito. Só que esse homem teve uma inspiração diabólica. Ele pensou, a qualquer hora, eles vão passar para o lado do rei de Israel, de Judá, e eu vou perder o reino, eles vão voltar para Roboão. Aí ele teve essa inspiração diabólica, mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e o outro em Betel, e dizia, israelitas, por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo, em vez de amar a Deus, adorar a Deus, o povo se corrompia na idolatria desse homem chamado Jeroboão. Aí ele foi lá, quando ele profetizou contra o altar, profetizou contra o altar, o Jeroboão ficou furioso, Esterdão, pega este homem, a mão dele nem voltou para ele. Ele, quando viu a mão dele seca, ficou apavorado, roga ao teu Deus que a minha mão se me restitua. O homem de Deus orou, a mão dele voltou ao normal, ficou tão feliz, homem de Deus, vamos até a minha casa, vamos comer um pão, beber uma água, eu vou te dar um presente. Ô rei, ainda que me desse metade da tua casa, eu não voltaria contigo, porque Deus disse para eu não comer água, comer pão nem beber água neste lugar. E foi embora. Aí foi um profeta velho atrás dele, e disse, ei, você é um homem de Deus que veio, sou, volta comigo à minha casa, vamos comer um pão, beber uma água. Não posso, amigo, porque Deus me falou pela palavra que eu não posso comer pão nem beber água. Mas eu sou profeta como tu. É? E um anjo me falou que você pode voltar, e ele voltou. Qual foi o erro dele? Ouvir esse profeta. Não ouça, nem daquela pessoa, mas eu também sou da igreja, eu já ouvi muito isso. Entende? Eu lembro o começo da minha caminhada com Cristo, meu primeiro Natal com Jesus, um amigo que quis me levar para tomar um negócio. Quem era um amigo? Da igreja. Ele disse, eu sou da igreja também, rapaz, e da mesma igreja. Eu disse, não, amigo, eu tenho outro entendimento, quer dizer, mas você vê. Então, não cumprimente ninguém, nem da direita, nem da esquerda. E esse homem se deu mal, ele voltou, comeu pão, bebeu água, mas depois ele perdeu a vida dele, porque ele estava fora do caminho. O missionário R. Soares explica, dizendo, João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho. Fora do caminho está o inimigo para matar, roubar e destruir. Então não saia do caminho. Estamos vendo isso aqui, estou sendo rápido aqui para recapitular. Aí nós chegamos agora à parte nova, e diz assim, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Irmãozinho, aprenda a falar de acordo com a palavra de Deus. Porque quando eu falo de acordo com a palavra de Deus, a minha palavra é como a palavra de Deus. Por exemplo, Isaías 55, versículo 11. 55, 11. O que diz aqui? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia.
antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Quando a minha palavra, quando a sua palavra, quando a nossa palavra está pautada na palavra de Deus, ela não volta para nós vazia. Não, eu orei. Meu filho é herança do Senhor, está amaldiçoado esse vício, está amaldiçoado esse adultério, essa prática, ou isso, aquilo. Meu corpo é templo do Espírito, está amaldiçoado essa doença. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Quando eu falo a palavra de Deus, então a minha palavra é como a palavra de Deus, ela não volta vazia. Mais ainda, uma coisa importante, Mateus capítulo 24, versículo 35. Pode parecer aberrativo isso aqui, mas não é. 24, 35. Jesus falando. O céu, singular, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Mas é de Deus, sim. O que eu acabei de dizer? Quando a minha palavra é a palavra de Deus, por isso que eu não tenho que pregar outra coisa, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Porque Deus, ele não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Então a minha palavra tem que ser a palavra de Deus, ela não passará. Volta um pouquinho agora, bem rápido, no Antigo Testamento, em Jeremias 1:12. Jeremias é depois do Isaías, tá? Eu pulei aqui, mas volto rápido. Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, o que eu falo para você, eu não tenho que falar de mim mesmo, eu tenho que falar a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando você vem com achismo, começa a falar aquilo que Deus não falou, aí Deus não tem compromisso. Então, aprenda, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Assuma o que Deus diz, confessa o que Deus diz, que você não será envergonhado. Tem que voltar lá para o Josué. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Mas isso aqui é muito forte. Isso aqui eu tenho explicado e ajudado. Desculpe, não é prepotência, arrogância, não. Mas tem ajudado milhares de pessoas, se não milhões, a respeito de depressão, pânico, ansiedade. Porque eu tenho explicado que a depressão, ela vem acompanhada de pânico e conflito na mente, confusão nos pensamentos. A pessoa pode ter medo de altura, não chega nem perto, porque ela pensa que a qualquer hora, se ela chegar ali, ela vai ouvir uma voz dizendo, se joga daí. Então ela tem medo de altura. Tem medo de ficar perto de faca, porque ela vai ouvir uma voz que vai mandar ela se matar. Por que está acontecendo? Está faltando uma coisa nela, que é entender o que ela tem que pensar. Vamos aqui para a Bíblia Sagrada, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. 1 aos Coríntios 2,16. Apóstolo Paulo falando. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos lá? Mas nós temos a mente de Cristo. Como é que o diabo vai instruir a minha mente? O que eu tenho que fazer? Não. Quer dizer, quando vier aquele mau pensamento, que é um pensamento que é totalmente contrário à sua natureza, é um pensamento contrário aos seus desejos, às suas vontades, até, vamos dizer assim, os seus ideais, né? É totalmente contrário da sua realidade. É uma coisa que você nunca vai fazer, se jogar de um lugar, matar uma pessoa, se matar, mas esse pensamento vem. E o que faz você ter medo é você achar que aquele pensamento um dia poderá ser uma realidade, mas não vai ser. O que você faz? Amaldiçoa esse pensamento, entende? Medita, pense, de dia e de noite. Vamos dizer que foi um sonho. Nunca vai acontecer, em nome de Jesus. Ficou um pensamento de dia. Está amaldiçoado esse pensamento, nunca vai acontecer, porque eu tenho a mente de Cristo. Paulo vai falar um pouco mais nesse... Isso aqui é muito forte, é Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Mas é o 8, mas eu vou ler o 6 e o 7. Capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Esses pensamentos nocivos, loucos, perturbadores, eles deixam você ansioso. Olha para mim. Você fica meio sobressaltado, você fica meio fora de si, entenda? A verdade é essa. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Apresenta a Deus. Deus, se eu ver o que está vindo na minha mente, está amaldiçoado isso, em nome de Jesus. Isso não é minha realidade, isso não é minha vida. Desculpe, não é querendo usar gíria não, mas isso aí não é minha praia não. Está amaldiçoado isso aí, em nome de Jesus.
Aí diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu gosto da tradução, se ele pegar ali, vai me ajudar. A tradução atualizada, essa aqui é corrigida, mas a atualizada, ela diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Não sei se ele pegou essa tradução. Não tem, ainda não pegou não, mas depois ele pega lá, e entendimento em Cristo Jesus. Mas passa para nós, porque o 8 vai dizer tudo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, diga. Nisso pensar, o outro não. Mas eu penso, o que eu posso fazer? Eu não quero, pastor Jaime. Isso, volta para os 6, apresente a Deus, mas sem inquietação. Deus, eu amaldiçoo o que está vindo na minha mente, o senhor está vendo o que está vindo, isso não é minha praia, não é minha realidade, já está amaldiçoado em nome de Deus. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Versículo 7, a paz de Deus toma conta de você. Aí é o versículo 7, eu falei para ele, ele pegou lá para mim. Ele pegou assim, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Cuidado, cuidado. Há uma canção da escolinha das crianças que dá assim, cuidado boquinha com que fala, cuidado cabecinha com que pensa, né? Não tem que pensar, não tem louvor para Deus, não tem nada, amaldiçoa aquilo ali, mas olha para mim, por favor, não fica assim, meu Deus, eu não quero, Jesus, não, que é isso, você ficou uma pessoa descontrolada, não, com o maior domínio próprio, você está amaldiçoado desse pensamento, mas pastor Jaime, é tão fácil você falar, bem, eu estou falando o que eu passei, eu estou falando de uma experiência própria, eu contei isso para vocês, mas eu aprendi a falar a palavra de Deus, é aquela 2 aos Coríntios 5:7, eu ando por fé e não por vista, não é o que eu penso, é o que Deus diz, eu creio no que Deus diz, então eu fico com o que Deus diz. Vamos voltar para o Josué? Então, segunda coisa, primeiro, fale de acordo com a palavra de Deus, sempre fala, porque aí Deus tem compromisso com o que você está falando, porque você falou a palavra dele, ele tem compromisso. Segundo, pense, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita dele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. As pessoas estão, entenda bem, vendo o que você está fazendo. Uma senhora falou, pastor Jaime, eu sempre gostei da Igreja da Graça, você aprendeu o ensinamento com o missionário, com Reagan, a respeito do verbo aiteo, que é lá em João 14:12, quando a Bíblia diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará o quê? As mesmas obras que eu fará maior do que essa. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então o verbo diz, é o exigir, mas é o fazer. Aí você tem que pegar o contexto, diz, senhora, aí não, porque eu ouvi fulano, eu disse, por isso que não tem que saudar ninguém, nem na direita nem na esquerda. Isso é muito importante. 2 versículos que eu dei essa semana, eu dei sexta-feira aqui. O quê? Você não tem que depender da fé dos outros. Uma mulher tinha hemorragia, ela durante 12 anos perdeu sangue, gastou o que tinha e o que não tinha. Ela ouvindo falar de Jesus, nasceu nela uma convicção, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Então ela foi no meio da multidão, Jesus está passando, e ela tocou nas suas vestes. Por quê? Porque se ela tocasse em Jesus, pela lei de Moisés, ela faria Jesus ficar imundo. Então ela disse, eu não vou tocar nele, vou tocar nas suas vestes só. Olha que coisa profunda, né? Quer dizer, eu não quero ferir a lei. Ela respeitava a lei. Aprenda a respeitar a palavra de Deus. Eu não quero ferir a lei. Então eu vou tocar só nas suas vestes, para que ele não seja contaminado, para que ele não fique imundo. E quando ela tocou, ela sentiu a cura. Jesus disse, eu senti sair de mim poder. Aí até que ela foi e se apresentou a Jesus, falou toda a verdade para ele. Aí Marcos, isso é daí, Marcos capítulo 5, versículo 34, olha o que diz o 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Para de ouvir os outros. A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Não é ouvir o teólogo tal, o apologético tal, por favor, não vou mal de ninguém.
Mas as pessoas, às vezes, eles querem passar o entendimento deles para nós. Eles querem que nós tenhamos, entenda bem, o entendimento deles. É muito profundo. Vai ter uma pergunta aqui, deixa eu ver se ele escuta aqui essa pergunta. Depois eu vou mostrar essa pergunta para vocês, aí eu vou responder. As pessoas querem que vocês pensem, que vocês entendam como elas entendem. Elas acham dona da verdade. Não, a verdade é o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, que é a palavra de Deus. Ele que nos ensina na verdade, nos ensina na palavra de Deus. Aí o outro caso é o Marcos, capítulo 10, quando o Bartimeu era um cego, ficava à beira do caminho, todos que passavam e pediam esmola. Aí ele ouvindo um barulho, o que está acontecendo? Está passando Jesus de Nazaré. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam. Cara, ele não está te ouvindo. Tem muita gente, como é que ele vai te ouvir? Ou então ele não ligou para você. Ele continuou, Jesus parou, mandou chamado, ele já jogou a capa, foi ter um com Jesus. O que queres que eu te faça? Veja que Jesus responde, ele responde, Senhor, que eu tenha vista. 10:52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Então não fique dependendo da fé dos outros, não. A pessoa tem entendimento dessa senhora, então, lá de Pernambuco. Se ela estiver ouvindo, ela sabe que é dela. Não falando mal, não, ela me fez uma pergunta. E aí eu falei para ela, irmã, aprenda, pega o contexto. Jesus disse, na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará maior do que essa. Vamos ver Jesus fazendo a obra. Alguma vez ele pediu ao Pai para curar um doente? Me mostra na Bíblia. Não, nunca. O que ele fez quando a mulher estava com febre? Inclinou-se e repreendeu a febre. Manifestar um demônio e dizer, Pai, tira esse demônio. Não, ele repreendia o demônio. Quer dizer, nós temos que fazer, então vamos, já que não quer entrar em polêmica, não vamos entrar em polêmica, não vamos entrar nessas celeumas, nessas discussões, não. Vamos ficar aqui. Vamos fazer o que Jesus fazia no nome dele. Então, eu entendo o verbo que eu exigir, quer dizer, fazer o que Jesus fazia no nome dele. Fazer o que ele fazia no nome dele. Ele nunca pediu, então eu tenho que repreender a febre em nome de Jesus. Eu tenho que expulsar o demônio em nome de Jesus. Eu tenho que repreender o mal em nome de Jesus. Eu tenho que fazer o que Jesus fazia no nome dele. É isso que o Josué está dizendo para nós. Se você falar, pensar de acordo com a palavra, você vai agir de acordo com a palavra. Você vai fazer como Jesus mandou, aí fazendo assim e assim. E então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Essa é a palavra. Vamos para o ensinamento que estou dando agora. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O nome Êxodo quer dizer saída. Versículo 40, capítulo 28, versículos 40, 41, 42. Vamos chegar lá. Bem, também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão do lombo até a coxa. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. E isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Qual cuidado o Senhor deu de calção de linho? Quando subissem no altar, não aparecesse a nudez deles. Pastor, mas era um sacerdote? Não. Não esqueça que o nosso Deus, ele nos fez reis e sacerdotes. Estão lembrados? É Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E diz, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. De quem ele está falando? De nós. E reinarão sobre a terra. Então, nós temos que ter cuidado para não mostrar a nossa nudez. Não é nudez física, que também não deve ser mostrada. A nudez do marido é para a esposa, da esposa para o marido, entenda? Sempre dentro da natureza. Mas é mais, entenda, como eu expliquei hoje, né? E às vezes você cuida do pai e da mãe que já é um idoso. E às vezes a pessoa passa a ser, não é? Tem que cuidar daquela pessoa, tá? Hoje tem um irmão conosco, ele é nosso líder dos homens que vencem lá na Bahia, ele é médico, ele estava explicando que cuidou do avô, às vezes tem que fazer isso. Mas não é isso, é a nudez espiritual, que às vezes não vigiamos e as pessoas estão vendo. É um momento de descontrole emocional,
É um descontrole e a pessoa mostra uma irritabilidade, um nervosismo. Isso é uma nudez, isso envergonha um pouco o evangelho. Puxa, aquele crente está nervoso, hein? Aquele irmão, aquele capeta, aquele pastor hoje estava agitado, não sei o quê. E às vezes nós mostramos, temos que vigiar, que a nossa nudez não deve ser mostrada. Nos achamos tanto de Deus, lá no Apocalipse, no capítulo 3, só os versículos 17 e 18. Diz assim o 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e não tenho faltar, entendem? E não sabes que és um desgraçado. Não briga comigo não, está escrito na Bíblia, hein? Que tem região do país que a vida da palavra é feia. Eu contei nos cultos anteriores que eu estava na Praça da Sé junto com um pastor, tem mais de 30 anos. Aí tinha muito aquele negócio do rapa, sabe o que é o rapa? Vinha, tinha pessoal, né, ambulante, e às vezes quando o rapa vinha, e eles saíam correndo. E uma vez veio uma coisa esquisita lá, e o pastor falou assim: rapaz, o pessoal tacou pau, sentou pau no fulano, não sei quem, tá? Mas ele não falou essa palavra, falou uma outra palavra que eu não tenho coragem de falar, entenda? Eu critiquei o pastor na hora, corrigiu, falou: pastor, faz isso não, irmão, isso é feio para o homem de Deus. O que é isso? O que eu falei? Falei nada demais. Eu não estou lendo a Bíblia, essa palavra não estava na Bíblia? Quer dizer, está na Bíblia, quer dizer, depende da tradução. Na tradução está assim, que quando foram prender Jesus, eles foram com varapaus e, vamos dizer assim, cacetete, né? Mas era outra palavra que fica até meio assim. É a região do país, eu estava no Bahia, por exemplo, tem cada palavra que se falar aqui é feio, mas também tem palavra que falamos aqui que lá é feio também, assim por diante. E o português de Portugal, então? Meu Deus, nem entra no mérito agora, que não entra. Palavra que, como dizer assim, é palavrão cabeludo para nós aqui, para eles não é, né? Que é questão do idioma. Mas voltando aqui a coisa, a Bíblia está dizendo aqui que eles se achavam muito de Deus e não eram, tanto assim. Não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, né? Comprar ouro quer dizer a verdadeira prosperidade, para que te enriqueças, e vestes brancas, a palavra branca aqui é limpa, entenda, vestes limpas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E às vezes deixamos. Nós mostramos uma nudez, um despreparo, não é verdade? Como eu falei, uma inconsistência nas nossas emoções. Isso não é bom. Ele diz tanto que é de Deus, estava com medo. Olha como é que ele estava com medo. Não pode. É a nossa nudez que está aparecendo. Ou ele é tanto de Deus, mas estava muito nervoso. Quer dizer, é uma nudez que nós não devemos de apresentar. E às vezes apresentamos. E isso não é bom. De maneira alguma, isso prejudica a nossa fé em Deus. Agora, ele está dizendo para nós aqui, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, que eu falei que são vestes limpas. Em Eclesiastes, capítulo 9, estou correndo para chegar a matéria nova nesse culto, né? Senão estou só repetindo do culto anterior. Eclesiastes 9, 8. Em todo o tempo sejam alvas limpas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, em todo o tempo, você tem que andar, não é despido, andar vestido, mas com vestes limpas. Você não pode permitir que Satanás venha manchar as suas vestes, né? E às vezes mancha, como eu falei, com nervosismo, com medo, entenda bem, cheio de insegurança. Isso não é bom. Não estou falando nem de pecado. Pecado você tem que fugir mesmo. Não pode estar. Imagina, ele é da igreja mais, ela é da igreja mais, ele é da igreja mais. Então, esse mais não pode ter. Mas eu tenho que me aprofundar agora num pouco desse assunto das vestes. Não é só vestes, são vestes limpas e vestes dadas pelo Senhor. Não adianta trocar as vestes. Vamos para o primeiro livro de Reis, falar do Jeroboão de novo. Mas agora o capítulo 14. Chega até a ser cômico isso aqui, mas não aconteceu. 1 Reis 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o que falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, uma botija de mel, e vai a ele. E ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim o fez.
E se levantou e foi a Siló. E entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. E assim lhe falarás. E há de ser que, entrando, ela fingirá ser outra. Misericórdia. Não faz isso não. Não adianta colocar umas vestes, entenda bem, se as vestes espirituais não estão contigo. Uma hora você vai mostrar quem você é. Diante de Deus não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Não adianta eu me vestir como crente. Será que crente pode se vestir? Terno não é, porque se fosse terno no Brasil seria uma bênção, né? Brasília todo mundo usa terno, né? Não é isso, mas não vou falar dos outros não. O que eu estou dizendo claramente, tem gente que às vezes acha que vai, não vai, irmão. Isso é perigoso, você tem que verificar, porque diante de Deus não tem nada oculto. Quando ela entrou, olha como é que eu disse que parece cômico, o que parece ser cômico, né? E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse: entra a mulher de Jeroboão. Ela foi com toda, né? Imagine, uma mulher, vamos dizer assim, de alta sociedade, entenda bem, mas se veste como uma camponesa, uma mãe do domingo, chega lá toda. Fala, mulher de Jeroboão. Rapaz, será que eu estou? Eu não me disfarcei direito? Não, não há nada oculto diante de Deus. Nós temos que ser sinceros. Se temos nudez, vamos acabar, vamos nos vestir, vamos buscar essas vestes. Como é que eu busco, pastor? Palavra, revelação de Deus, instrução dada pelo Senhor, instrução dada pela palavra. Para o quê? Para não aparecer a sua nudez. E também não busque qualquer veste, busque do Senhor, revelação de Deus mesmo, para você ser aquilo que a Bíblia diz que você deve ser. Lembra que eu falei de não saudar ninguém pelo caminho? Para não ouvir a fé dos outros, andar na sua fé. Aí eu vou correr agora para outra parte que não dá tempo de falar muito. 1 Samuel, é um pouco atrás, capítulo 28, versículo 4. Talvez no curso de quinta-feira eu fale um pouco mais. Capítulo 28, versículos 4. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Isso aqui mostra uma coisa que infelizmente tem muita gente. Ele não quer Deus, ele quer a ajuda de Deus. Se a ajuda demora ou não vem, ele vai buscar em outro lugar. Não. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E se não vem, então não vem. Porque Deus pode, na cura divina, ele pode curar direto, pode usar um médico, a ciência, para curar. Sempre dou um testemunho de um irmão que estava diabético, teve um pico de glicemia, perdeu a visão, e ele pediu para Deus: Deus, a minha fé está pequena, não estou conseguindo a minha cura, me dá um médico para tratar de mim. Deus deu uma médica que mudou o medicamento, mudou a alimentação dele, a glicose estabilizou, a visão voltou e disse: pastor, eu vivo normal. Toma uns remédios, mas vivo normal. Ninguém vive normal. Então, por favor, mas quando eu estou falando é buscar nesses meios que o mundo oferece. Cuidado, não entre nessa. Ah, então eu vou morrer, então eu morro, mas morro com Deus. Não vou morrer sem o Senhor. Saul não. Foi buscar uma feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus caras lhe disseram: eis que em dor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Atenção! E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes. Foi envergonhado, irmão. Não faça isso, você vai ser envergonhado, as pessoas vão descobrir: você não é da igreja, o que você está fazendo aqui? Então, qual é a nossa mensagem? Vamos nos vestir com as vestes dos céus. O que é isso? Com as vestes da palavra, vamos nos vestir da natureza divina, da comunhão com o Espírito Santo. Aí ele vai nos dar o domínio próprio, vai nos dar a paz, vai nos dar a alegria, vai nos dar as suas bênçãos e nós vamos crescer mais e mais. Fique esse recado. Tem mais, eu falo depois, que a rainha Esther, o parente dela, né, se vestiu, entenda bem, rasgou as suas vestes, porque estava numa afronta muito grande. Ela mandou as vestes para ele, não quis. Aí ela mandou jejuar 3 dias, Deus deu a direção. Como é que ela tinha que se vestir? Ela não tinha que ir com as vestes de saco diante do rei, que era seu marido. Ela tinha que ir com as vestes reais. Ela foi e foi atendida.
Aí vamos falar depois do rei de Israel também, que rasgou as suas vestes quando chegou Naamã lá para ser curado da lepra. Por quê? Porque não tinha comunhão com Deus. Nossa mensagem: vamos nos vestir com as vestes do Senhor.